Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma live, uma devocional falando da palavra do Senhor, algo específico para casais. Hoje eu vou trazer uma palavra até que minha esposa já trouxe aqui, sobre o amor. Se fosse dar um título a essa ministração seria Acendendo a Chama do Amor. Reacendendo a Chama do Amor, né? Papai, obrigada por esse tempo, por esse dia. Obrigada por estarmos aqui dentro da tua presença, estarmos contigo fluindo nessa manhã. Queremos te pedir para que todas as vidas que pararem para assistir essa live possam ser alcançadas pela tua palavra, pelo teu amor, todos os casamentos sejam instituídos, que haja entendimento, Senhor, pelo Espírito, pela mente, sobre tudo que vai ser ministrado nessa manhã. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Amém. Amém. Iniciar essa palavra com um versículo que está em 1 Coríntios 13, 13. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Já é algo assim da parte de Deus que nos revela, né, qual a importância do amor, né, se destacando entre a fé e a esperança. Que o amor tudo suporta, tudo resiste. Quando há amor, você suporta um ao outro. Quando há amor, você concorda mesmo discordando. Quando há amor, você se torna mais vulnerável. Quando há amor, você é mais flexível, é empático ao outro, né? O amor é revelado na pessoa de Jesus também. Ele modela, né? O amor, ele traz o amor como um amor sacrificial, pelo sacrifício feito através do amor. Jesus fez o sacrifício por mim e por você, por amor, um amor puro, um amor sem mácula. Em João 3,16, na verdade em 1 João 3,16, ele fala exatamente sobre isso, quando diz o seguinte: nada que deste mundo vem do Pai. Desculpa. 3,16 aqui. Sabemos o que é o amor por causa disto. Jesus deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, é um amor sacrificial. Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida. Mas quando você fala em dar vida pelos irmãos, quando você fala isso, soa um pouco pesado, né? Pra gente, dar a própria vida para demonstrar amor. Mas nas entrelinhas, o que quer dizer? Jesus renunciou a si mesmo, renunciou à própria vida por amar a mim e a você. Nisto, nós entendemos que amor nada mais é que renúncia. É quando eu renuncio o meu ego, né? Quando eu renuncio às minhas vontades, quando eu renuncio o meu entendimento para entender o outro, ou me calo para que eu não fira o outro. Porque muitas vezes a lógica pode te levar que você está certo. Mas para que não fira o outro, é melhor ficar calado. É melhor não colocar a sua posição naquele momento. Porque o outro não está disposto a ouvir se está certo ou errado. Só quer falar. E quando eu falo do outro, eu falo no geral. O irmão, a mãe, o amigo, a amiga, a esposa, né? De todo um geral. Mas quando a gente traz para o relacionamento, também tem isso aí, né? De amar o outro a ponto de me calar. Eu nego a minha vontade de falar. E é muito difícil. Eu digo que é difícil porque eu vivo isso todos os dias. Né? A minha questão lógica de ver a vida. Né? Então, assim, eu tenho que me negar muitas vezes. Porque ela, por ser emocional e sentimental, ela vai ver uma cena em um viés e eu vou ver em outro viés. Enquanto ela fala do que ela está sentindo, eu falo do que eu vi, do que é lógico. Mas ela não quer ouvir o lógico. Porque ela não pensa no lógico. Ela pensa no sentido, no peso da coisa. Entende? Então, entenda que a mulher é sentimental e o homem vai no viés mais lógico da coisa. Não que ele não tenha sentimentos. Mas isso é demonstrar amor. É quando você tenta não colocar. Eu falo do homem, mas também falo da mulher.
Quando a mulher vê a situação e o cara tá ali indignado pela situação lógica, não olhe só pela emoção. Não tente colocar a emoção naquilo ali. Porque você invalida de certa forma. Isso eu tenho aprendido todos os dias, não só com a palavra, mas na convivência. Quando o Rafa chega pra mim e fala, amor, isso que você fala invalida as minhas emoções. Isso invalida o que eu estou falando. O que é que ela está falando comigo? Me ame a ponto de não invalidar o que eu estou falando com você. Ou seja, mesmo que eu sinta que eu estou certo, eu devo me calar para não invalidá-la e ela se sentir confortável em estar comigo. Porque no momento que eu me posiciono contra algo que ela está falando de um viés sentimental, ela vai se sentir, eu pensando na pessoa para eu estar desabafando, não, tá falando não. Ele não me ama a ponto de só me ouvir, não. Então, amor é renúncia. É renunciar ao seu viés, o seu ponto de vista, os seus sentimentos, em virtude do outro, só ouvir e em um melhor momento você tentar mostrar o seu viés a ela, de um ponto de vista, de alguma outra coisa. E Jesus traz um amor de sacrifício, um amor puro. Jesus negou a si mesmo, ele falou, não, eu abro mão da minha vida por amar a igreja, amar o outro. E aí, você ama a ponto de abrir mão do seu ego, abrir mão de dizer que você está certo ou que você está certa? Dizem uma história aí, né? Não vou falar que é verdade isso, que a mulher está sempre certa. Dizem, não estou falando isso aí. Mas você, mulher, você ama a ponto de, em algumas vezes, não estar certa? Se calar? Não estou dizendo para andar calada, não se posicionar de nada. Mas em alguns momentos não ter que gritar é realmente eu estou sempre certo? Você ama nesse ponto? E você, senhor? Você ama nesse ponto também de não colocar seu posicionamento, muito menos com grosseria, que é o mais difícil, quando o ápice das emoções, né? E você tem que apaziguar aquilo ali. E é sobre isso. O amor no casamento precisa ter Cristo como centro, pois quando o casal se espelha em Jesus, aprendem a servir, a ceder e perdoar. Servir como Cristo serviu, ceder também, que é o que eu falei agora, e perdoar. Perdoar o outro, perdoar o momento de explosão, né? Tem explosão com limite. A palavra nos fala que a gente deve irar, mas não pecar. Você pode até se irar. É inevitável. Por que falar isso? Porque é inevitável o homem não se irar com algumas coisas. Mas a questão é o pecar, é o fazer, né, é cometer um ato no momento ali. Ou falar também, que são formas de violência. A violência não é só física, mas há uma violência verbal, uma violência emocional, né? Falar algo sobre isso, sobre o amor em Cristo Jesus, a pessoa de Jesus. Como o Elton já trouxe, né? É o amor sacrificial, é o amor de saber o momento em que se deve parar, o momento de se calar e o momento certo de falar. Para tudo, para cada coisa há seu tempo, né? E há um momento para que todas essas conversas elas possam existir. É óbvio que vocês não precisam viver um relacionamento se anulando, se calando, né? Não colocando a sua posição aquilo que você acha. Mas há um determinado tempo para todas essas coisas, para o momento de dizer. Na hora da raiva, no momento da agonia, no momento da explosão, não é o momento de você preparar um texto de lição de moral. Não é o momento de você sentar para falar o que é lógico, o que não é, até porque a pessoa está completamente tomada por um sentimento. Então, o que você pode fazer nesse momento, né? Nesse momento de estresse, nesse momento de explosão, é ajudar a pessoa a reencontrar o equilíbrio. E você não vai ajudar alguém a encontrar o equilíbrio colocando mais lenha na fogueira. Você vai fazer isso ajudando a pessoa a se acalmar, de tipo, é difícil mesmo, é isso mesmo, né? A depender do que está acontecendo aí. Para que em um outro momento, quando as coisas estiverem mais calmas e realmente a racionalidade poder fazer parte da conversa e do momento, vocês pontuarem aquilo que é importante de ser pontuado. Mas é importante vocês entenderem o momento certo para isso. Quando se acaba de chegar do trabalho de um dia estressante, não é o momento para ter uma conversa difícil, né? Com sono, com fome. Então, o melhor momento para que a gente possa ter uma conversa difícil é quando nós estamos bem. Porque quando nós estamos bem, o nosso coração está disposto a ouvir. Mas quando nós não estamos, o coração não está disposto a ouvir. E a palavra do Senhor diz que nós devemos guardar o nosso coração. É a nossa responsabilidade guardá-lo. Então a gente precisa entender qual é o real momento
e o momento oportuno e verdadeiro de você dividir com a outra pessoa algo que está te incomodando para que vocês possam juntos sentar e resolver. De que adianta você falar na hora que lhe der na telha, na hora que você quiser, na hora que você achar que é bom, e a outra pessoa não conseguir absorver da maneira que você está buscando que ela entenda. E aí isso gera uma grande briga, um grande conflito e um desgaste gigantesco para dentro do relacionamento. Verdade. E assim, tem uma técnica que eu posso falar pra vocês, que eu falo muito isso, falo até dentro da minha casa, que é justamente desenhar em alguns momentos. Mano, eu repito sempre, ninguém é igual ao outro. Não existe. É homem e mulher criados de formas diferentes, com mentes diferentes, que pensam de formas diferentes. Uma coisa é uma mulher ouvir a outra e já sabe, opa, ela está explodindo, então deixa eu me calar. A melhor estratégia, os homens vão me entender muito bem. Mulher, chega pro cara e fala, ó, não quero que você se posicione, só quero que você me escute. Qual a dor em falar isso? Não existe dor. Existe um início de diálogo para que não tenha uma confusão, gente. Ó, eu não quero que você se posicione. Eu estou com uma dor e eu preciso que você me escute. Sabe? É fazer isso. Por quê? Ó, eu estava analisando. No namoro é muito fácil. Porque muitos casais ficam muito bem no namoro e quando casa começam as brigas que não existiam antes. Porque no namoro a menina chegava até o rapaz e falava, na minha casa aconteceu isso, aquilo, meu pai disse uma coisa que eu não gostei e tal e tal e tal. E ele só escuta, escuta, escuta porque ele não vive aquilo ali, ele está ouvindo. Mas no casamento os dois vivem um conflito, alguma coisa que saiu da ordem ou algo interno e é um convívio diário. E o cara tá dentro da situação. É diferente, ele não só vai ouvir, ele vai se posicionar. Porque ele, depois que disse sim, ele passou a ter a responsabilidade que o pai dela tinha. Ou a mãe, mas o correto é o pai. De dar segurança, de cuidar. Então ele olha com viés de cuidado, de segurança e tá ouvindo. À medida que ouve, ele quer dar o resultado daquilo ali. Se você só quer ser ouvida, diga pra ele, amor, eu só quero que você me escute. Não se posicione. Mesmo que eu esteja errado, fique calado. É a melhor estratégia. A pior coisa é a mulher só chegar e achar, você já convive comigo, você já sabe como é, não tem o que lhe falar. Tem que falar, gente. Até que se torne normal. Mas se você não ensina, se você não fala, é igual a criança. Se você não continua falando com ela até o dia que ela aprenda, seja natural da parte dela, e achar que falar uma vez vai resolver, pelo amor de Deus, você vai brigar a vida toda até ele entender. E vou te falar uma coisa, lá de fora, na rua, ele vai fazer o que você disse, mas em casa vai fazer diferente. Vai estar em conflito com você. Mesma coisa no relacionamento. Continua, persiste, mas diz, desenha, amor. Só me escuta. Fala nada não. E não tem briga. Experimenta. Faz isso. Um dia tu vai contar algo a ele que você não quer que ele se posicione e ele vai começar a se posicionar. E o pau vai quebrar. No outro dia, você vai falar com ele, amor, não se posicione. Só me escute. Na hora que eu quiser uma resolutiva sua, eu lhe peço, tá bom? E fala, não vai ter briga. Isso é lógico. Mas é melhor que não tenha briga, então não tenta fazer isso aí não. Tá? Então vamos falar de uma outra forma, né? Outra forma do amor, que é o comportamentos e atitudes. É outra forma de amar. Ou seja, não é só sentir, é o fazer. E o fazer é uma forma de demonstrar amor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7 o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. São atitudes. Sim. Ou seja, você demonstrar atitudes boas em vez de ruim. Não é comemorar quando o outro se dá mal em algo. Isso aí não é amor, gente. Isso aí não é amor. Paulo está falando sobre atitudes, ou seja, formas de demonstrar amor. Quando escutamos e não criticamos. Quando perdoo e não revido. Numa discussão, quando a pessoa fala, você fez tal coisa, mas você fez também. Isso aí não é amar, isso é revidar. Então perdoa a pessoa, não fez, perdoa. Quando eu dou preferência,
Mesmo cansado, chegou do trabalho cansado, dá preferência à pessoa. Tá cansado do dia, vai ali preparar alguma coisa. Tá com fome, amor, faz tal coisa, vai ali prepara. Não só espera. Aí eu tô cansado, eu não vou ter esse momento de qualidade. Vai, tá com sono, abraça pra assistir alguma coisa e dorme. Mas abraçou pra assistir. E acabou dormindo porque tava cansado. É dessa forma. Quantas vezes a gente sentou, deitou, falou, vamos assistir algo interessante e um ou outro dorme? Quantas e quantas vezes? Eu acho que isso aconteceu ontem, né? A chama do casamento se mantém acesa através de ações intencionais, mesmo durante a rotina do dia a dia. Ou seja intencional nas ações. E a chama do casamento vai se tornar acesa. Vai continuar acesa ou vai voltar a se acender. Mas seja intencional. Nas ações boas, nas ações ruins. E as ruins, elas têm que ser. Não tem que ser intencional. Aconteceu, você vai pedir perdão, pedir desculpa. Mas seja intencional nas ações boas. Ou seja, alimentar o amor, alimentar essa chama. Né, amor? Isso mesmo. Minha vez? Algum adendo aí? Às vezes não, em uma maioria de vezes a gente deixa a louça nova para as visitas e a velha a gente usa no dia a dia com a nossa família. E quando a gente fala sobre o amor demonstrado em ações, a gente fala sobre isso. Sobre o melhor tá sempre para fora e o que resta, o que sobra, ou o que dá a gente faz para dentro da nossa casa, já que nós temos intimidades e estamos sempre nesse lugar de ter que entender que está cansado, de ter que entender que não aguenta mais. E na verdade, tudo isso são só brechas que a gente vai abrindo para o nosso relacionamento se estragar, para a gente se afastar, para a gente se desconectar. É muito melhor você prevenir do que você remediar. O caminho é muito mais curto da prevenção do que de você ter que remediar e fazer algo acontecer novamente. É muito mais fácil você se esforçar para manter a chama acesa do que você fazer o caminho de volta para reacender. Então, hoje, no lugar da louça nova ficar para as visitas, coloca a louça nova na mesa para sua família, né? Hoje, o seu melhor, em vez de estar no trabalho, traz o seu melhor para casa também. Guarda um pouco da energia que você dedicou o seu dia inteiro aos seus colegas de trabalho, ao seu trabalho, as coisas que você tem que fazer e resolver no dia a dia para o seu casamento também. E mesmo cansado ou cansada, abra mão para estar junto com a sua família nos momentos em que vocês puderem compartilhar, curtindo mesmo a presença um do outro. Deixa de lado um pouco as outras coisas para você cuidar daquilo que é prioridade. Tem uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei que é magnífica. Nenhum sucesso é válido quando ele se dá em cima do fracasso da sua família. Não importa, quanto mais você vai fazer sucesso ou ganhar dinheiro no seu trabalho, ou no seu ministério, ou na sua vida pessoal, nas suas amizades, não importa se você tem sucesso nisso tudo, se através desse sucesso acontecer o fracasso da sua família. Não vale a pena. Não vale a pena chegar ao topo da montanha onde você sempre sonhou estar, se você for chegar lá em cima e você for estar sozinho, ou você for estar sozinho. Então, a partir de hoje, a louça nova tem que ser para a família. O melhor que você tem precisa ser para a sua casa. E tudo bem, em alguns momentos a gente precisa entender que nem sempre dá para ser da forma que a gente gostaria que fosse, mas isso não pode se tornar uma rotina. A rotina tem que ser de que o melhor é sempre para a sua casa. Perfeito. Agora, uma terceira forma de demonstrar amor, que é o amor em paixão, né? Forma de paixão, que pode ser traduzido de duas formas, né? Que é a paixão fraternal. Não é exatamente dessa forma. O amor, ele pode ser fraternal ou erótico. Existe também a paixão, que a paixão é algo avassalador, né? Que vem com forte impacto. Quando a gente fala sobre o fraternal, a gente fala sobre a amizade, companheirismo, o cuidado, saber como está, o cuidar no momento da doença, você preocupar, se comeu bem, se mandar mensagem, flores, se lembra. Isso é o amor fraternal. O amor de cuidado, né? Um amor que você pode contar com o outro, dar risada juntos, sair juntos. Mas existe também o amor erótico, o eros, que é aquele amor de desejo, o amor sexual, propriamente dito. E os dois devem ser alimentados, mas que seja de uma forma que haja equilíbrio e que não haja falta, né? Em Eclesiastes 9:9 diz o seguinte:
Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu. É uma ordem divina. Ou seja, o casamento não é intimidade carnal, mas intimidade sagrada, desde que você não venha macular o altar, que é chamado cama, que é um altar. Então é algo sagrado, algo que Deus constituiu para o homem, para ser bom mesmo, ser gostoso, ser um momento proveitoso para os dois, e não para ser banalizado. O apóstolo Paulo fala em Romanos para nosso corpo ser usado como instrumento de justiça e não como instrumento ao pecado. Então até isso você deve consagrar ao Senhor. E ali amar a sua esposa, amar o seu marido, que seja agradável para os dois. E se tiver algo desagradando um ao outro na relação, até que dificulte ter, marque uma sessão de terapia com a gente. Mas busquem conversar. Entender, amor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, sabe? Meu limite é esse aqui. Isso aqui eu acho que eu já não estou honrando o nosso casamento. Eu não concordo. A única terceira pessoa que deve ter na relação de vocês é chamado Cristo. O amor em Cristo, o amor sacrificial, o amor que enterra o ego, o amor que deixa o eu fora. Amor é em Cristo, um amor com respeito. E vai ser prazeroso estar com a outra pessoa. Porque Satanás, ele conta muita mentira por aí. Uma das maiores mentiras, eu torno a repetir, é que a mulher não gosta de fazer sexo. Isso é uma mentira. Porque a mulher quer ser despertada, alimentada. E é difícil. Minha esposa foi para um curso esses dias e chegou, amor, como mulher é difícil, eu sou difícil. Porque para despertar essa vontade, esse desejo de ter, a mulher é diferente do homem. A mulher precisa sentir vontade, o desejo, e tem que despertar. E sabe, vou dar uma dica a vocês. Quer despertar isso aí de uma forma mais fácil? Seja prestativo, seja resolutivo nos problemas. Se desperta nela. Pô, tem um homem que resolve. Ele chegou e resolveu essa situação. E aí ela sente desejo por esse homem. Né? Seja um cara limpo, um cara higiênico, um cara que se cuida. Tá? Agora sim, não é ser repetitivo. Eu não vou. Você troca uma lâmpada que está precisando, aí tem aquele desejo e não acha que todo dia vai trocar uma lâmpada e vai dar certo. Né? Mas seja resolutivo nas coisas. Se você não é o cara que resolve os problemas, é porque você é o problema. Oh, mano, em casamento é isso. A mulher realmente é mulher do jeito dela ser mulher e o homem é homem do jeito de ser homem. E a gente tá aqui para ajudar nisso aí, para conseguir com que o time se conversem, sabe? Um time só que às vezes o diálogo tá ruim e não consegue chegar à vitória. A gente tá aqui para ajudar isso, a chegar nessa vitória. No casamento a intimidade não é carnal, é sagrada, como foi dito. Pois a cama é um altar. Deus criou o sexo para ser celebração, ou seja, uma festa entre marido e mulher. São dois que se tornam um. Né? Mas o amor fraternal deve ser fomentado, ou seja, alimentado, que é conversando, rindo juntos, ser parceiros, amigos, cuidando, se preocupando. Quando a paixão e a amizade andam juntas, o amor aparece e cresce. Um casal que ri juntos, compartilham um dia, oram juntos, desejam um ao outro de forma permanente e forte. Sobre isso, amor? Não. Nada? Vai acrescentar? Nossa, interessante. Você não tem algo a falar. Não. E aí, Wellington, como reacender a chama do amor? Como você reacender a chama do amor? Rafa, Pode ir? orando juntos, lendo a palavra, fazendo devocionais. Isso tudo alimenta o amor. Se tratem como se tratava no início da relação. O apelido carinhoso tem que continuar até os dias atuais. Não é mudar o apelido, não. Antes chamava de meu amorzinho, de chuchu, de coração, de amada, de amado. E agora chama de quê? De bujão. Urelto. Chama de quê? De chata, insuportável, SAMU. Muda, traz apelido, aquele apelido carinhoso, sabe? Assim a forma de amar, acenda uma paixão, com toques,
com elogios, com brincadeiras, com presentes. Seja criativo. Bobeou, passa a mão. Olha, tô aqui. Dá uma rasteira, coloca no chão, brinca, dá um cheiro no cangote, cozinha juntos, por aí vai. Né? A cozinha que der, né? A minha é pequena, difícil, mas tenta, sabe? Sejam amigos, conversem, dê risadas, sejam cúmplices um do outro. Aqui a gente é muito cúmplice. Na hora que tem um chocolate mesmo para os meninos não verem, um passa pro outro aqui, a gente come rápido. Ou seja, deem valor a cada forma de amar que Deus deu a cada um de vocês. O amor como a pessoa de Cristo, que é o amor que perdoa, o amor que serve, o amor que sacrifica. O amor com atitudes, que é aquele amor que de servidão mesmo, né? O amor que está disposto, que é por comportamentos. O amor de paixão, que é o amor do desejo. Não deixe acabar esse desejo, é fomentar ele. Coloque Deus no centro e a chama do amor nunca se apagará. Não tem como se apagar com ele no centro. Tá bom? Amém. Alguma coisa para completar? Então essa foi aí a palavra de hoje, o devocional de hoje. Foi uma palavra que a gente ministrou esses dias e tinha que trazer dessa forma também para massificar. Tem coisas que são repetitivas, mas é a verdade. É a forma que a gente alimenta os relacionamentos, persistindo, continuando, mas na palavra de Deus. Amém. Amém? Manda ver aí. Amém. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Nós te agradecemos por esta palavra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este dia que tu nos deu para celebrar diante do teu altar. Nós te agradecemos por nosso relacionamento, pela oportunidade, Senhor, de fazer parte do plano perfeito que é família. E nós entendemos que o casamento é a melhor estratégia, é a arma em tuas mãos. Obrigado, Pai, por nos levantar como homens e mulheres dispostos a cumprir o plano perfeito. Obrigado por nossas famílias. Neste momento, Senhor, eu oro para que os homens que estão me ouvindo se levantem como sacerdotes do lar. Orem por sua família, por suas esposas e seus filhos. Imponham a mão sobre eles. Repreenda todo espírito de enfermidade, de doença, a falta de prosperidade, de entendimento. Que o coração dele esteja convertido ao coração da sua esposa e o coração da sua esposa esteja convertido a eles. Eu oro, Senhor, para que as mulheres que estão nos ouvindo se levante como atalaia, como vigia nessa geração. Que tenha sabedoria, ali como dizem Provérbios, para conduzir o seu casamento, para direcionar o seu marido. Não, Senhor, batendo de frente com ele, mas mostrando que é estando lado a lado, com respeito, com amor, com autoridade. Oramos pelos filhos, que tenham sua sexualidade guardada e não deturpada neste mundo. Que tenha sua mente transformada, que respeitem os pais e suas mães e que vejam um exemplo dentro dos seus lares. Nós te agradecemos por tudo que tu tem feito em nosso meio, Pai. Debaixo dessa unção e dessa graça, eu oro pela minha casa, pela vida da minha esposa, Senhor, como sacerdote sobre a vida dela. Eu a consagro, mais uma vez, como uma mulher íntegra e sábia, para continuar levando a tua palavra, Senhor, debaixo da tua unção. Coloca a palavra de sabedoria, Senhor, nos lábios dela. Que aonde ela pisar, colocar a planta dos seus pés, ali chega o teu reino. Ela conduza mulheres, Senhor, a estarem com a autoestima alta, fortes diante de ti, indesistíveis, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, gente. Até quinta-feira. Tchau, tchau.